Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37. Com muita atenção, com muita reverência, estaremos lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37. Diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto ou meio morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote e, quando viu, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus então disse: qual desses 3 você acha que seria o próximo daquele homem? E o homem respondeu, o intérprete da lei disse: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na tua presença, agradecidos a ti por tudo, pelas vitórias já alcançadas da parte do Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, coisas que nós não merecemos, mas pela tua misericórdia o Senhor tem feito. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem, parábolas de Jesus, que gostava de fazer comparações para ensinar verdades e se tornando mais fácil de ser entendida por todos os seus ouvintes. Este homem fez uma pergunta, um certo estudante, intérprete da lei, fez uma pergunta para Jesus: como ele poderia fazer para ser salvo? E Jesus disse que ele deveria amar o seu próximo. Aí foi quando Jesus Cristo, ele fez a pergunta: mas quem? Eu não sei identificar quem é o meu próximo. E aí Jesus falou: sabes os mandamentos? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E assim continuou Jesus. Mas Jesus não queria naquele momento apenas, ele poderia responder: o próximo é aquela pessoa que você encontrar ocasionalmente, de alguma forma, precisando da sua ajuda, você fazer alguma coisa por ela. Poderia passar, ponto final, está explicado. É esta pessoa que é o seu próximo. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para nos ensinar verdades que estavam muito mais além daquela pergunta. Jesus, na sua infinita sabedoria, aproveitou para ensinar muita coisa dentro desta passagem bíblica. Primeiramente, ele fala, quando fala a parábola do bom samaritano, os irmãos sabem que a nação de Israel, depois de Salomão, com o seu filho Roboão, e assim por diante, não temos tempo para comentar tudo, ela se tornou em 2 nações. O reino do norte, ele foi levado cativo, e era comum
os reinos, os imperadores, ao retirarem um povo da terra, eles deixavam uma parte para a terra não ficar deserta e trazia povos de outros lugares e inseriam naquele lugar. E assim foi feito com o reino do norte, Samaria sendo a capital. E ali houve uma mixigenação de povos, várias nações, povos de todos os lados vieram e se misturaram com parte da nação de Israel. E o reino do sul, Judá, não se comunicava, tinha um preconceito religioso com os samaritanos. Assim como os samaritanos também, de volta, tinha também um preconceito religioso com eles. Foram ensinados pelos reis que os locais de adoração eram diferentes. Sabe, a política entrou ali naquele lugar e fez a divisão que ela sempre faz. E aconteceu que Jesus estava ministrando, conversando, falando. Ele foi interpelado por esse intérprete da lei. E aí ele foi explicar quem era o seu próximo. E ele começou, olha, descia. A gente já começa a aprender aqui, irmão, descia. Há uma diferença aproximadamente de 1000 metros, porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, e Jericó aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Então descia de Jerusalém para Jericó um certo homem. A Bíblia não fala o seu nome, não conta detalhes a respeito dele, mas conta que ele caiu na mão dos assaltantes. E eles tiraram-lhe a roupa, roubaram tudo que ele tinha, e além de tudo isso, eles também o espancaram, deixando-o meio morto. A gente vê aí, já no início aqui, a humanidade antes de Jesus, onde já existia o sacerdote, onde a tribo de Levi, eles eram assalariados e pagos para cuidar do espiritual da nação de Israel. Os sacerdotes, eles eram escolhidos da tribo de Levi. E a Bíblia diz que pelo mesmo caminho em que estava descendo o homem, e agora estava meio morto, descia também um sacerdote. Sacerdote era aquele que tinha a responsabilidade de cuidar espiritualmente das pessoas, e até no sentido físico também. Por exemplo, na questão de um leproso, se porventura ele fosse curado ou se sarassem, quem retirava ele do meio da sociedade, quem o inseria, era o sacerdote. Ele tinha também como fazer alguma coisa no sentido físico para as pessoas, além de ensinar as coisas espirituais. O levita era porque era da tribo de Levi e também descia pelo mesmo caminho. Isso nos fala, irmãos, fala muito alto com a gente, porque antes de Jesus, ninguém conseguiu resolver os problemas das pessoas
no sentido espiritual e também no sentido físico. Ninguém. O sacerdote não resolvia. Os profetas, por mais que insistissem, falassem, profetizassem, por mais que encontrasse alguém numa situação difícil, eles não tinham condições de fazer nada por aquele que estava sofrendo. E por acaso descia ali também, ocasionalmente, um samaritano, estando de viagem. Nessa versão aqui, não fala que ele estava descendo. Mas um samaritano, alguém que diga que ele estava fazendo caminho contrário. Um samaritano, estando de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Nós vemos aqui nesses personagens bíblicos, irmãos, a gente pode ver aqui um povo sem a presença de Jesus Cristo, um povo buscando solução em lugares onde não existe solução. Nós vemos aqui pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa e não está conseguindo fazer, porque falta-lhe intimidade com Deus, com o Espírito Santo e com a sua palavra. Nós vemos aqui o pecador caído à beira da estrada da vida, meio morto, porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado à morte. Não tem como uma pessoa assim, essa pessoa está meio morta, a metade está morta, a metade está viva. Mas ele já estava inconsciente. Quem sabe não havia acontecido ainda a morte cerebral. Talvez o coração ainda estava batendo, estava respirando, mas ele já não tinha muito. Olhando para ele, não tinha muito o que fazer por ele, mas descia ou aproximou-se dele naquele caminho. A Bíblia diz que um samaritano, justamente aquele que era rejeitado pela religião, justamente aquele que as pessoas olhavam, porque o profeta Isaías disse assim a respeito de Jesus: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no trabalho, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Mas exatamente este samaritano chegou perto, olhou de perto. Igreja, irmãos, todos nós que estamos aqui presentes, eu quero dizer para você, o Jesus a quem nós entregamos as nossas vidas, Ele não passa a saber notícia de você, como que você está, como que... Não, Ele chega perto para ver a sua situação. Ele olha bem de perto. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar. Eu vou enviar o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias. Então, em qualquer circunstância, não confunda as suas emoções com a presença de Deus, tá?
o fato das vezes as suas emoções neste momento não estiver, talvez das melhores, talvez você esteja até com depressão, alguma falta de hormônio, alguma coisa nesse sentido, talvez um sofrimento do passado, talvez as pancadas que você já levou durante esse caminho da vida. Talvez você chegou aqui nesta noite pensando que não vai conseguir mais chegar no seu destino. Mas eu quero dizer que esse samaritano, irmãos, ele era preparado. Ele não somente olhou, porque para a gente fazer alguma coisa pelas pessoas, irmãos, a gente tem que sentir. Tem que sentir alguma coisa. Não dá para ser um obreiro, não dá para ser um pastor, um dirigente de congregação, um líder de departamento, não dá para ser um servo de Deus de verdade, se a gente não sente nada pelas pessoas, se a gente não pelo menos um desejo de ajudar alguém, pelo menos isso tem que queimar dentro do nosso peito, mesmo que muitas vezes nós não temos condições. Mas tem que haver. A primeira coisa, aquele homem encheu de compaixão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, né? Enchendo de compaixão. Tudo bem, vou embora. Não. Ele aproximou-se ainda mais daquele moço para fazer um exame. Irmãos, eu gostaria que você sentisse o Espírito Santo de Deus se aproximando um pouquinho mais de você agora, nesse momento, tá? Para olhar como você está por dentro, aquilo que a sua esposa não sabe, seu esposo não sabe, seus filhos não sabem, que as pessoas às vezes até faz questão de nem saber como você está. Existem pessoas aqui que estão aqui nesta noite e nem a esposa quer saber como que ele está. Talvez nem o esposo não procura. Como que você está? Mas o bom samaritano, além de sentir, além de se aproximar, chegar perto, ele aproximou e tratou as feridas. Aleluia. Talvez a ferida aqui hoje não seja uma ferida externa, obreiros, talvez a ferida não esteja exposta. As feridas de Naamã, Flávia, elas não estavam expostas, elas estavam escondidas por uma farda. Talvez tenha alguém aqui com as feridas escondidas pelo paletó. Talvez tenha alguém aqui com as feridas escondidas pelo disfarce. Eu não posso falar o que eu estou passando na minha casa, no meu casamento, na minha vida, eu não posso falar. Eu não tenho com quem desabafar. Quem sabe aquele homem consciente poderia talvez ouvir o barulho, quem sabe o tropel dos animais que passavam, quem sabe ele conseguia até discernir pelas vestes, que se tratava de pessoas que tinham condições de ajudá-lo. Aleluia. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração mesmo, hoje. Ele está se aproximando, ele está querendo saber mais um pouquinho a respeito. Aleluia. E ele tratou as feridas, aquilo que ele fez, aquela limpeza. Ele tinha consigo, irmãos, ele andava prevenido, ele tinha consigo o azeite e o vinho.
bastante usado naquela época para curar feridas. Aleluia. Hoje é a ceia do Senhor, né? Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo representa aqui o vinho, aliás, o azeite, a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua ferida. Essas cascas duras da ferida vai amolecer. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está conosco porque Jesus falou que Ele está conosco. Ele não estará, Ele está conosco no presente, hoje aqui. Ele está presente aqui. E Ele tem o azeite. Aleluia. E Ele quer derramar sobre a sua vida hoje, para você nunca mais ser a mesma pessoa. Ele tinha o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O pecado na Bíblia, ele é comparado à lepra. Só Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica dessa lepra contagiante do pecado. Não existe um medicamento no sentido espiritual para poder resolver esse problema seu, que às vezes você está em dúvida: eu tomo ou não tomo a ceia hoje? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele teve compaixão, Ele tratou as feridas, Ele derramou azeite, Ele gastou, Ele investiu o vinho, depois colocou sobre o seu próprio animal. Porque não adianta, irmãos, a gente fazer as coisas pela metade, a gente entregar uma mensagem poderosa aqui, irmão Clodomir, ou na congregação onde for, fazer um convite a alguém entregar a vida para Jesus. Fizemos alguma coisa, falamos do Espírito Santo que convenceu, falamos que o sangue de Jesus purifica, mas nós não podemos deixar a pessoa no mesmo lugar. Ela tem que ser removida. Está aqui falando, tenente, que ela estava meio morta. Ela estava, como que uma pessoa, irmãos, imagine só comigo aqui, meio morto, como seria isso? Bom, Ralf, como seria? Está meio morto, Silvio. Não tem como fazer nada, irmãos. Há pessoas em nosso meio e há pessoas aqui nesta noite que não conseguem se livrar dos seus problemas sozinho mais. As pancadas foram tão fortes nas suas emoções, em algum aspecto da sua vida, quem sabe na vida sentimental, na vida profissional, financeira, espiritual, quem sabe, não sei onde, você não consegue se livrar mais dessa situação. Mas eu quero dizer para você que aqui tem sacerdote, tem levita, mas aqui tem azeite, aqui tem vinho, e o bom samaritano que é Jesus está aqui para fazer esse trabalho na sua vida, na sua casa, em todos os sentidos que
envolve a vida de um ser humano, ele está aqui hoje com o medicamento certo, e você só vai sair daqui com feridas hoje, se você quiser. Mas se você aceitar essa palavra no seu coração, como a Bíblia fala, deixar ela lavar você. Jesus Cristo disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A sua vida nunca mais será a mesma. Muita coisa vai mudar na sua vida de hoje para frente. Aleluia. Ele cuidou dele, colocou na sua cavalgadura. Aleluia. E levou para uma hospedaria. Amém, irmãos. Chegou aqui, está aqui dentro. A hospedaria é a igreja. A hospedaria é a igreja. E eu já cheguei a uma conclusão, obreiro, que eu não dou conta mais de cuidar de todas as feridas. A hospedaria tinha os seus funcionários, recepcionistas, camareiras, tinha também acompanhado com certeza ali algum medicamento da época, já que a gente não vê menção de hospitais. Tanto é que quando o bom samaritano partiu, ele falou: continue cuidando dele. Cuida dele, irmã, cuida dele. Irmão, cuida dela, cuida. Procura saber o estado que ela se encontra nesta noite e comece a cuidar hoje, em nome de Jesus. Cuida. Aleluia. Volto a repetir o primeiro versículo de Atos, que eu estou sempre passando por lá. Aleluia. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Aí veio os Atos dos Apóstolos. Veio a igreja primitiva fazendo o que Jesus estava fazendo. Veio a história da igreja, a Idade Média, as dificuldades, os altos e baixos da igreja na história, que nunca foi diferente dos dias de hoje. Houve épocas na história da igreja, depois do dia de Pentecostes, que ninguém mais falava línguas estranhas no mundo. Mas Deus de vez em quando levantava alguém para trazer um avivamento para aquele povo, o povo daquela época. E Deus, pastor Zezinho falou, colocou-nos aqui hoje, nesse momento, para continuar fazendo aquilo que o bom samaritano começou a fazer. Aleluia. E o mais importante, irmãos, que tudo que você precisa para cuidar de uma pessoa, você tem. Você tem o azeite, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. Você tem a hospedaria, onde a família chega, você pode ajudar a ingressá-la. A sua criança vai para cá, seu adolescente aqui, o jovem está aqui. Nós vamos ficar aqui, aqui as irmãs do ciclo de oração estão aqui, ó. Olha, vamos ingressar esse povo, vamos cuidar.
Vamos cuidar desse povo, igreja de Jesus, na face da terra. O que nós estamos fazendo? E ele disse, irmãos, cuida dele. Pode cuidar. Deixou ali 2 dinheiros com ele. E disse ainda, quando eu voltar, pagarei todas as demais despesas que você tiver. Amém, irmão. Talvez hoje, pastor Zezinho, é pouco dinheiro, né? Não está dando. Mas o que nós vamos receber quando ele voltar? O valor de uma alma, irmãos. Já pensou? Se fosse transformar isso aí em dólar? Porque a Bíblia fala que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Você pode ajuntar todo o ouro, todo o dólar, toda a prata, tudo que é de valor, vender todas as fazendas e todo o dinheiro, todo o PIB mundial, não dá para comprar uma alma, porque ela custou cara. É o preço do sangue de Jesus Cristo. É caro. Aleluia! E você vai receber. Talvez hoje você está como um voluntário, uma voluntária, mas você vai receber. Você já está recebendo, porque ele já deixou alguma coisa com você. Aliás, com você não, em você, na sua vida, você já tem. Aleluia! Mas ele tem mais. Pode gastar e se desgastar na obra de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Jesus andando com Jesus, a pé. Imagina se fosse hoje. Alguém acha que a gente faz muita coisa? A gente entra dentro de um carro, às vezes outra pessoa está dirigindo, a gente vai até dormindo. Fazer a obra de Deus. Chega aqui e assenta no banco almofadado. O microfone Sennheiser na mão. E alguém acha que a gente está sofrendo demais ainda. Ah não, irmão. Não estamos fazendo nada. Nada. Nós precisamos levantar a cabeça e fazer mais um pouquinho para Jesus. Com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Ele já deixou. E não podemos enterrar. Nós temos que trabalhar com aquilo que Deus nos entregou. O apóstolo Paulo, irmão, ele disse assim: eu trago comigo as marcas de Cristo. Quantas chicotadas, quantas vezes naufrágio, angústia, prisão longa, e nós pensando que estamos sofrendo demais. Meu Deus, basta a energia acabar, a gente já começa a reclamar. Se o pneu do carro estourar no meio do caminho, a gente acha ruim. Estou sofrendo demais pela obra de Deus. Tá nada. Eu estou devendo para Jesus. Pelo que Ele fez para mim, eu estou devendo muito, não dou conta de pagar.
não consigo pagar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus fez a pergunta agora para o moço: qual desses três você acha? O sacerdote, o levita ou o bom samaritano? Ele falou: com certeza é o bom, aquele que usou de misericórdia, né? Aí Jesus falou: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Irmãos, a igreja é uma hospedaria de Deus aqui no mundo, tá? Desse caminho perigoso que nós estamos caminhando. Um mundo ferido precisa ajudar. O caminho de Jerusalém para Jericó é aproximadamente 27 quilômetros. Às vezes caminho estreito, deserto, perigoso, conhecido como caminho do sangue, local de frequentes assaltos. Jesus não escolhe cenário por acaso, representa a vida fora da segurança espiritual. Nada que foi escrito por um acaso. É o cenário longe de Jesus, é esse aí. É caminho perigoso, deserto. É caminho de sangue. Entendeu? Está fora da segurança. Esse homem era um homem comum, sem rosto, sem defesa. Representa qualquer pessoa caída, ferida, roubada, quase morta. Coisas que para alguém é impossível, mas talvez para mim e para você é tão fácil. Ele não tinha como pedir ajuda, ele não gritou. As feridas o deixou sem força. Como o salmista diz no Salmo 142, verso 4: olhei para a direita e vi, mas não houve quem me conhecesse. Já aconteceu isso com você? Olha, com quem que eu vou compartilhar? Se eu compartilhar com alguém, vai desabar meio mundo. Se eu falar para fulano, não tem jeito. Como que eu vou fazer? Aleluia. E você não está tendo uma visão, mas o Espírito Santo de Deus te dá uma visão agora, neste momento, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aí, está olhando. Sabe lá onde a sua filha está nesse momento? Ele está olhando para você. Ele está acompanhando. Os olhos do Senhor são como que chama de fogo. Ele penetra, ele vai lá onde você não pode ir. E você se esforçando e lutando e pelejando, tentando ter uma ideia. Meu Deus, eu preciso de uma ideia, eu preciso de um projeto. Não, você precisa do Espírito Santo de Deus passar nesse caminho árido, perigoso, cheio de pessoas prontas para te ferir e nunca para te ajudar. Aleluia, aleluia. Isaías disse, capítulo 1, versículo 6: desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Talvez você esteja assim. Eu estou ferido demais. Eu não estou falando de coisas na pele, nos ossos, na carne, nos nervos. Talvez eu esteja falando com os seus sentimentos. Entendeu? O mundo está cheio de gente, irmãos, caída, que estão bem perto de nós. Talvez assentada ao seu lado no banco da igreja. Mas a religião passa de longe. Nem todo aquele que conhece a lei conhece o amor. O sacerdote conhecia a lei,
O levita conhecia, o intérprete da lei conhecia a lei, mas não conhecia o amor. Representam religião sem compaixão. Ambos viram, mas escolheram não parar. Talvez com medo, pressa, justificativas até espirituais. Tem um compromisso. Não posso fazer nada. Como que eu vou liderar um GCA? Como que eu vou abrir a porta da minha casa e receber gente toda semana? E de repente uma pessoa que poderia estar na sua casa se suicida e vai para onde? Sem Jesus. E você não quis. Mas eu quero trabalhar. Você quer trabalhar ou você quer palco? Eu quero fazer alguma coisa. Quer um microfone? O que você quer? Quer um salário? O que dá para você fazer em 2026 agora por essa pessoa que está caída? Aleluia. Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, está morta. Está morta. Mateus 23:23 diz: mais negligenciais a justiça, a misericórdia e a fé. É possível frequentar o templo e ignorar a dor humana. É possível ter doutrina correta, mas coração distante. O samaritano ama. Quem ama, irmãos, para. Quem ama, cuida. A verdadeira espiritualidade se revela quando ninguém está olhando. Quem era esse samaritano? Desprezado, rejeitado, considerado um herege. Mesmo assim, foi o único que se moveu de íntima compaixão. Talvez aquela pessoa mais fraca da igreja, você a considera que nem deveria estar aqui, e não deveria ser separada para nada, mas talvez ela tenha o vinho, o pão. Talvez ela trabalhe na hospedaria. As suas atitudes, ele aproximou, tratou as feridas, usou azeite e vinho, teve cuidado, teve custo financeiro, colocou o próprio animal a serviço, levou a hospedaria para a comunidade que cuidava, né? 1 João 3,18: não amemos de palavras, irmãos, mas por obras. Falar aqui é muito fácil, mas e os bastidores, como que é? Provérbios 3,27: não deixes de fazer o bem a quem te de direito. Amor verdadeiro sempre gera ação, gasto, tempo e entrega. A igreja como hospedaria, onde Deus continua cuidando. Aleluia. A igreja, irmãos, não é um museu de santos, é um hospital de feridos, tá? Como eram as hospedarias? Lugares simples, pagos, mantidos com recursos, necessitavam de investimentos para funcionar, ofereciam abrigo, alimento e acompanhamento. E a igreja hoje, lugar onde pessoas feridas chegam para continuar o tratamento. Aqui há oração, ensino, discipulado, aconselhamento, cuidado. Mas nada disso funciona sem estrutura, recursos e fidelidade do seu povo. 1 Timóteo 3,15: a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Alguém tem que olhar para a igreja e falar: ali eu estou
tranquilo e tranquila, porque ali é coluna. E a nossa coluna, a firmeza é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atos 2, 44, 45. Tinham tudo em comum. Quem ama a obra de Deus, irmãos, sustenta a casa onde os feridos são tratados. O investimento do samaritano, compromisso, oferta e promessas. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração, disse Jesus. Ele deixou os 2 denários, aproximadamente o valor de 2 dias de trabalho. Ele não deixou uma esmola, não, ele deixou um investimento naquela casa. Ele ainda diz: quando eu voltar, pagarei o que faltar. Irmãos, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. 2 Coríntios 9 e 7. Deus ama quem dá com alegria. Provérbios 3 e 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Não adianta, irmãos, talvez você faz um compromisso: não, eu vou vender alguma coisa, mas eu vou transformar tudo em cesta básica e vou fazer a obra. Não, isso aí não é assim. Eu vou mandar para tal lugar assim, não. Entrega. Se você quiser fazer, você vai fazer com o seu dinheiro, mas o dinheiro de Deus não. Entendeu? O lucro que você teve tem que ser entregue aqui, porque aqui é a hospedaria, onde existem pessoas trabalhando dia e noite. Aleluia. Dízimos mantêm a hospedaria aberta. Ofertas ampliam o cuidado. Votos e compromissos revelam maturidade espiritual. Quem ama pessoas sustenta a igreja. Quem entende o reino investe nele. Jesus encerra dizendo: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Não passe de longe, não ignore a dor, não feche a mão, seja o samaritano, sustente a hospedaria e permita que Deus use sua vida e seus recursos para curar a muitas pessoas. Porque é aqui nesse lugar, irmãos, exatamente aqui, aonde você mesmo traz a sua oferta, é daqui que começa a salvação das almas. Quando alguém recebe a Jesus Cristo como Salvador, e você é responsável diante de Deus para a manutenção da hospedaria. Você não escutou? Você é responsável diante de Deus para a manutenção da hospedaria. Amém?